Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos falar muito sobre Série B de Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos 2 jogos na rodada e um com resultado excelente para o Vasco, que foi a derrota do Sport. Perdeu e continua a 5 pontos do Vasco. Agora, o Londrina joga no sábado, né? Se o Londrina também tropeçar na rodada, o Vasco entra bem menos pressionado, né? Contra o Grêmio no domingo. Vamos falar também sobre Jorginho, que ontem foi apresentado pelo Vasco e falou bastante sobre o futuro no Vasco, né? Sobre as expectativas, sobre as conversas que ele já teve com o elenco vascaíno e se mostrou muito confiante no acesso, mas pediu sangue nos olhos, né? Muito comprometimento. A Série B sempre tem que ter algo a mais, e Jorginho falou sobre isso. E também vamos falar aqui sobre uma possível parceria entre Vasco 777 e o Bertolucci, empresário do Andrei e que também gerencia a carreira de outros grandes jogadores brasileiros e que podem, né, reforçar o Vasco na próxima temporada. Vou trazer mais informações sobre isso nesse vídeo. Então, depois da vinheta, a gente começa. Antes da vinheta, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, e começa esse vídeo falando da Bet7k. Bet7k, que também é parceira aqui do canal Machão da Gama e tá com várias novidades no seu site. Só de cara, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar, a Bet7k vai dobrar o seu depósito. Não está satisfeito? Quer mais benefícios? Então se liga só. Na Bet7k você tem Cash Out. O que é isso, Juninho? Cash Out é o seguinte, você apostou, a sua aposta está saindo vencedora, mas o jogo ainda não acabou, você pode encerrar a sua aposta e receber ali o dinheiro equivalente naquele momento. Na Bet7k também tem mais de 30 variedades de esportes ao vivo e você consegue acompanhar todos os jogos dentro do site. E na Bet7k você também encontra mais de 100 jogos de cassino, então as opções são diversas. Bet7k, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, e o link para você resgatar o seu bônus tá aqui, ó, no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, e a rodada começou muito boa para o Vasco, né? Ontem o Sport Recife foi até Campinas jogar contra a Ponte Preta e foi derrotado, 1-0 para a Ponte Preta. Com isso, o Sport continua a 5 pontos do Vasco, né? O Sport podia se aproximar ali, diminuir nessa vantagem do Vasco para 2 pontos e ainda tem um confronto direto, né, lá em Recife. Então, o Vasco ficaria numa situação desconfortável, porque a gente sabe que o jogo contra o Grêmio no final de semana é um jogo muito difícil, né? Ganhar do Grêmio em Porto Alegre é muito difícil. Se eu não me engano, a última vitória do Vasco em Porto Alegre foi em 2006 contra o Grêmio, né? A última vitória do Vasco contra o Grêmio em Porto Alegre foi em 2006. Então, assim, é muito difícil ganhar do Grêmio lá no seu estádio. Então, os nossos adversários diretos tropeçando nessa rodada são resultados excelentes para o Vasco entrar menos pressionado contra o Grêmio. O Sport perdeu para a Ponte Preta e o Londrina joga no sábado contra a Chapecoense, jogo no Estádio do Café. Se o Londrina vencer, fica 1 pontinho só do Vasco, né? E o Londrina jogando em casa é o favorito para vencer essa partida. Voltando a falar do Sport, cara, o Sport está naquela mesma sina que o Vasco, né? Consegue pontuar jogando lá na Ilha do Retiro, jogando em casa, mas fora de casa o Sport tem uma campanha pavorosa, não vence um jogo fora de casa há 4 meses. O Sport só venceu uma partida fora de casa nesse campeonato. Então, tá com essa síndrome de péssimo visitante, assim como o Vasco da Gama. De toda forma, resultado excelente para o Vasco, essa derrota do Sport. Bom, mudando o assunto agora, vamos falar de Jorginho, né? Novo treinador do Vasco, que faz a sua estreia contra o Grêmio, né, no final de semana, vai estar à beira do campo, teve aí essa semana para trabalhar, né? Ele chegou na segunda-feira no Vasco,
antes mesmo do seu anúncio oficial, da sua apresentação, ele já comandou o primeiro treinamento, teve o contato ali com os jogadores, e ontem ele deu a sua primeira entrevista coletiva, né? E nessa coletiva ele falou desse primeiro contato com os jogadores, disse que alguns jogadores ali já o conhecia, né? O que facilita também esse contato. Ele já trabalhou com o Nenê, né, no próprio Vasco, então conhece bastante ali o jogador. Chegou até a falar que o Nenê vai ser poupado em algumas partidas. Se tiver que tirar o Nenê, ele vai tirar, que não tem essa historinha de que o Nenê não gosta de ser substituído. Uma primeira entrevista muito boa ali do Jorginho, né? E ele pediu sangue no olho nessa Série B. Série B tem que ter algo a mais. O Vasco não vem conseguindo ganhar fora de casa e tem se mostrado muito apático, né? O Jorginho pediu algo a mais, né? Disse que na Série B não é só técnica não adianta. Você tem que compensar ali também no fator disposição. E o Jorginho vai pedir muito isso dos jogadores do Vasco. Confira só. O primeiro contato foi bom, foi muito bom, por sinal. A gente teve uma apresentação aqui nessa sala, foi que eu conhecia também, tinha trabalhado com 5 desses jogadores aqui no Vasco e outros fora. E é muito bom porque quando você já chega num ambiente em que com certeza já falaram de você, né, passaram as suas virtudes, né? Então isso é muito legal. E foi um momento muito bom, de muita confiança. O que eu procurei passar para eles realmente é assim, essa questão de ganhar os confrontos, de ter coragem, porque Série B é assim. Se você apenas estiver bem organizado, mas se você não tiver sangue nos olhos, não vai. Você tem que deixar o sangue correr realmente, tem que ser um jogo de muita transpiração. E é muito importante que isso aconteça. E procurei trazer isso para o campo. Eu fiz basicamente trabalhos de confrontos o tempo todo, muito intenso, para que eles tivessem, eu costumo dizer, brinco, né, que eu gosto de ganhar até a cuspe de distância. Então que eles tivessem esse desejo no treinamento. E já hoje a gente já vai passar para uma parte mais tática, realmente a gente já organizando a equipe com algumas possibilidades, com algumas variações táticas. Então tá aí, né? Esse foi o primeiro contato de Jorginho como treinador do Vasco. Como eu venho falando aqui em todos os vídeos, né? Boa sorte pro Jorginho. É um cara que é muito identificado com o Vasco. É o treinador o segundo treinador que mais dirigiu o Vasco, né? Neste século. É campeão como treinador e como jogador pelo Vasco. O último título do Vasco no futebol profissional foi com o Jorginho no comando. O Campeonato Carioca de 2016. Como jogador é campeão brasileiro, campeão da Copa Mercosul pelo Vasco. Então, assim, tem bastante identificação com o clube e tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo que nesses 10 jogos aí ele consiga devolver o Vasco para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e já pensando agora em 2023, se Deus quiser, com o Vasco na Série A, Vasco e 777 estão se aproximando de Juliano Bertolucci, que é o empresário do Andrei. As conversas, né, para a renovação do Andrei também serviram para aproximar as partes. E Juliano Bertolucci com sobras, né, o principal empresário de jogadores do futebol brasileiro. E segundo o jornalista Jorge Nicola, Vasco e 777 estão se aproximando de Bertolucci para fechar uma parceria para que o empresário ajude, né, na montagem do elenco para 2023. Eu vou colocar aqui as informações do jornalista Jorge Nicola. Confira só. Bora falar sobre a lista de reforços no Vasco a partir da parceria entre Juliano Bertolucci, Vasco e 777. Dei mais detalhes no vídeo da tarde dessa terça-feira. Contei para vocês que a renovação de contrato do Andrei com o Vasco foi só o primeiro passo de uma parceria que já está firmada entre o Vasco e a 77 com Juliano Bertolucci, que é o maior empresário de futebol do Brasil, com sobras. O cara deita e rola no Brasil e no exterior. O Bertolucci foi convidado pelo Vasco e pela 777 para ajudar na montagem do elenco para 2023 e a expectativa da 777 é de poder competir com o Flamengo pelos principais reforços. Também contei com exclusividade que o grande alvo nesse primeiro momento é Oscar, jogador que tenta a rescisão do contrato com o Xangai Port e negocia há semanas com o Flamengo. Fui buscar atletas que são representados pela Bertolucci Esportes. Antes, só lembrar que o Bertolucci tem ajudado demais o Flamengo nos últimos anos. Foi, por exemplo, esse empresário quem colocou o Davi Luiz, o Cebolinha, o Gerson, o Andréas Pereira, entre outros. Cara com mercado aberto nos principais clubes do mundo.
ele também representa, entre outros, os seguintes jogadores: Neto, goleiro que recentemente trocou o Barcelona pelo Bournemouth; Rafael Cabral, que é hoje goleiro do Cruzeiro; Guga, lateral direito, que está de saída do Atlético Mineiro; Felipe, zagueiro que recentemente seu contrato por apenas mais um ano no Atlético de Madrid; Bremer, que é zagueiro revelado no futebol brasileiro, faz bastante sucesso e hoje está na Itália; Christian, volante que pertence ao Atlético Paranaense; Igor Gomes, em fim de contrato no São Paulo, não deve ficar no tricolor e está à disposição do mercado; Lima, meio-campista que pertence ao Ceará, pode jogar como volante, pode jogar como meia; Oscar, de quem eu falei agora há pouco; Pedrinho, que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Atlético Mineiro até a metade do ano que vem; Giovani, atacante de lado de campo; Caio Jorge, atleta revelado no Santos e que nesse momento não tem sido muito utilizado na Itália, além de Elinho, que é ex-jogador do São Paulo hoje no Red Bull Bragantino. Fiz só um resumo. Ele tem uma lista gigante de atletas, por exemplo, entre os nomes de mais peso, Marquinhos da Seleção Brasileira do PSG, Bruno Guimarães, que pertence ao Newcastle, David Neres, que atualmente joga no Benfica, o Dodô, lateral direito, ex-Curitiba, que está na Fiorentina, Danilo, volante do Palmeiras, Matheus Cunha. Esses nomes eu nem acho que são nomes disponíveis para o Vasco da Gama na próxima temporada, mas a primeira relação de atletas, acho que todos cabem dentro da política de investimento que a 777 e o Vasco buscam para 2023. A única informação que eu tenho é de que o Oscar interessa. Todos os outros são atletas representados pelo Bertolucci, que poderiam, a partir dessa parceria, se tornarem opções interessantes. Se você curtiu algum dos nomes, use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Então tá aí, né? As informações são do Jorge Nicola. Ainda é muito cedo, né, para dizer qualquer coisa. Eu acho que o primeiro ponto, o Vasco tem que pensar no agora, garantir a sua participação na Série A de 2023. Depois que terminar a Série A, aí sim, vamos buscar parcerias, vamos buscar jogadores. Por enquanto, meu amigo, é foco total no acesso. Não adianta pensar em 2023, porque 2022 ainda não acabou. O Vasco tem aí que focar totalmente nesses 10 jogos, conseguir a pontuação necessária e voltar para a primeira divisão. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!